Vamos falar mais sobre isso porque isso continua rendendo, né? A gente tem uma vitória, um triunfo na justiça, nesse caso, e até outro dia não havia a sacramentação, a operacionalização do direito dos clientes por parte da concessionária. E eu aí já vou mudar logo, porque eu ia falar da assessoria jurídica, mas eu vou falar desse caso específico. A gente tem uma concessionária cuja a linguagem técnica muitas vezes a gente consegue tratar, né, no âmbito técnico, mas percebemos que juridicamente falando, estrategicamente falando, a gente toma bordoada deles o tempo inteiro. Como lidar com uma situação como essa? Giovanni, eu acho que a gente precisa atuar com reciprocidade. Acho que a palavra é essa. Reciprocidade. Como é que a Coelba faz com a gente, né? Então a gente entrou com um mandado de segurança coletivo. A gente não teve uma decisão liminar, a gente teve de fato uma decisão já em primeira instância, o que teoricamente daria para a gente uma segurança jurídica com embasamento, mas a Coelba decidiu não cumprir a decisão. Não é da ABS, é da Justiça. Tem direito de recorrer? Tem direito de recorrer, mas na sentença está dizendo assim: ok, você pode recorrer, mas é para cumprir. Você pode recorrer enquanto você está cumprindo. Então a gente protocolou, inclusive, um pedido de multa diária, etc. As providências cabíveis que a gente precisa ter para justamente fazer com que isso aconteça. Eu entendo a frustração. Esse é um dos pontos, por exemplo, cara, que eu tenho certeza que hoje a gente tem um número de associados consumidores e que tem vários outros associados consumidores que estão esperando essa decisão ser cumprida efetivamente para que possam ingressar de fato na associação, como está previsto pela própria decisão que inclusive judicial. Afirma que somente aos associados caberia o benefício dessa decisão. Exatamente. Então eu acho que assim, então toda vez a gente conseguiu ao longo desse ano também muita sorte. Até agradeço a Saulo da Sunset por abrir uma porta interessante para a gente, outro associado nosso, que conseguiu abrir uma porta formidável na Coelba. Fomos recebidos pelo presidente Thiago Guti, tivemos 2 reuniões com ele, compromisso dele com a equipe para melhoria de processos, melhorias no site, melhorias no portal, além de levar situações específicas de atrasos, por exemplo, atraso de obra, que eu acho que talvez isso aí seja a agenda mais crítica hoje da Coelba, ou atrasos em orçamentos, né, de conexão também, que é um outro ponto também crítico que a gente tem, e problemas de tensão também. Levamos esses pontos dos nossos associados. E não fomos, e estamos tentando, na verdade, fazer uma gestão dessa dinâmica. E quando a gente chega lá e a gente manda a nossa lista de problemas, por exemplo, não é a ABS que chega lá e fala assim: olha, esse problema aqui da Ergo Solar, vocês vão resolver até maio. Não, eles que falam assim: eu vou resolver até maio. E nunca cumprem com o prazo prometido. E não cumprem. Então eu sinto, assim, a sensação, é uma sensação de frustração. E eu sinto que todos nós, eu digo isso porque também os temas da SDB, né, também são frustrados também. E eu me sinto muito frustrado com relação a isso. E toda vez que a gente toca num ponto especialmente esse do biooptante, eles falam assim: olha, esse tema jurídico é com o jurídico. Vamos resolver outra coisa aqui. Então eles ao mesmo tempo eles não querem. Então eu acho que a gente precisa passar a ter uma atuação um pouco mais contundente com relação a essas coisas. Eu acho que a gente precisa
Bom, se a gente puder efetivamente judicializar, eu acho que os integradores e seus clientes têm que, de fato, fazer todo o possível para judicializar efetivamente os problemas que estão tendo. Se administrativamente a gente não está tendo o resultado desejado, eu acho que a gente tem que, de uma certa forma, subir o tom. Em termos da ABS, eu estou agora em tratativas aí para que a gente possa ter um instrumento coletivo, né, ou ver uma forma de que coletivamente a gente possa oferecer uma solução para o nosso associado para facilitar um pouco esse processo. Mas é óbvio, isso aí fica a caráter e a critério de cada um. Mas eu acho que é um tema que cada empresa vai ter que decidir, como sempre, né? Mas eu acho que as empresas elas precisam mesmo subir um pouco o tom jurídico. Com relação a esse mandato específico de segurança, a nossa assessoria jurídica está com um tom altíssimo em termos do que está peticionado, tá? Então, isso daí eu posso garantir. Ótimo, estamos no limite. Andamos no limite, né? Há bastante tempo. Já a Coelba, sem sombra de dúvidas, é uma das lideranças aí, líderes de reclamação no Brasil e precisa efetivamente. A gente é sempre muito bem recebido, tá? Mais uma vez, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Somos sempre muito bem recebidos. Eu acho que a equipe da Coelba é uma equipe que nos recebe de fato super bem, mas precisa resolver, precisa solucionar, que é isso que vai fazer com que a relação melhore, com que o cliente fique mais satisfeito, com que nós, como integradores, estejamos mais satisfeitos com a agenda, os integradores estejam mais satisfeitos com a própria execução, né, com o trabalho da ABS. Mas eu, particularmente, sim, eu acho que houve... Tássio fala muito comigo e, nesse ponto de vista, eu acho que ele tem razão. Quem é Tássio? Tássio Barbosa, nosso diretor técnico da ABS. Ele fala assim, Marcos, já houve muito avanço do que a gente tinha antes. Eu concordo. Eu acho que sim, que houve de fato avanço do que a gente tinha antes. Mas, mais uma vez, eu tenho uma característica de estar sempre inconformado e eu acho ainda pouco. Eu acho que a gente precisa ter mais. A gente precisa pressionar da maneira que a gente pode pressionar. E é importante a formação da associação, porque só com essa voz coletiva é que a gente consegue ser ouvido. Na individualidade, ninguém consegue ter uma representatividade que consiga mexer com uma empresa, com um organismo do tamanho da Coelba. Isso. Eu converso com os nossos distribuidores associados e a gente tem hoje na Bahia, um me diz que tem um mailing aqui de integradores de 1.500, o outro me diz que tem 2.000. Eu falo assim, impressionante o tamanho do nosso setor fotovoltaico e a gente tem hoje na ABS 77 associados. Já pensou se a gente tivesse 600? Seria outra empresa com uma outra pegada à associação. Mas a gente ia estar lá com muito mais, sabe... Peso, representatividade. Representatividade, peso, a gente ia ser ouvido, nossa palavra ia ter um outro valor. Uma coisa é a gente chegar lá individualmente, Soleste, Ergo, SDB, etc. Outra coisa é a gente chegar ABS, que já é melhor, já são 77. Se a gente chegar lá com 600... E o que é que está faltando para esse número acontecer? Cara, mais uma vez, eu acho que as pessoas... Aí é uma faca de dois gumes, né? Um é a turma achar que a coisa vai dar certo, de fato, né? E eu acho que nesse início de ano eu já tenho ouvido alguns feedbacks positivos a respeito disso. Tive recentemente, como eu te falei, Giovanni já fez muito esse trabalho aí. Giovanni ia nos eventos, lá no evento de Natal, daqui a pouco Giovanni voltava e dizia assim, acho que a gente já vai associar mais uma pessoa, conseguir aqui mais um associado. Agora, nessa última viagem que eu estava agora em Recife, também conversando com outras pessoas, já buscando trazer para a associação. E as pessoas estão começando a ver isso, a vantagem de estar associado.
A última reunião que eu tive foi interessante, vou dar esse exemplo agora, que a gente estava lá com eles e a gente estava com um problema de conexão, atraso de conexão. E aí disse assim, mas por que está atrasando você realizar essa obra aí? Ah, não, porque na verdade essa obra ela passa por um terreno intermediário ao do cliente e ele precisa da autorização desse cara do terreno, do meio, para poder efetivamente realizar a obra. Eu disse, mas rapaz, por que você não liga pro cara e fala assim... Consiga o contato. Ou assim, ele disse, não, a gente já foi lá 3 vezes, a pessoa não tava, um interior e tal. Eu aí liguei, na hora tava lá, disse assim, fica um minutinho que eu vou ligar aqui pro nosso associado. Aí eu liguei pro associado, falei, ó, meu amigo, aquele seu problema que você levantou aqui, sabe? Que tá atrasado. Sabe por que tá atrasado? Tá atrasado porque eles estão batendo na porta do vizinho. Você sabe quem é o vizinho? Sei. Você tem como falar com eles para coordenar efetivamente? Ah, não, pode deixar. Passei o contato. Resolveu. Perfeito. Perfeito. Então, assim, o associado, ele começa a ver que tem vantagem, que é interessante para ele. E o que a gente quer, efetivamente, é ser porta-voz, entendeu, Karen? Ele tem que saber que ele não está sozinho nessa jornada. Exatamente. E ele não está. E não está, exatamente. Então o que a gente quer é ter na verdade, espaço e voz para dizer assim, essa associação ela é feita pelas pessoas que estão nela. Todo evento que a gente tem, eu sempre convido. E não posso deixar de perder a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer também para a turma que assim, se você tem vontade de contribuir com a associação, se você tem vontade de contribuir com o setor fotovoltaico, as portas estão sempre muito abertas. Quem faz a diferença num setor como o nosso é, de fato, as pessoas que estão dispostas a botar a mão na massa e fazer. Eu tenho uma estratégia, não esse ano, mas no próximo ano, da gente conseguir ter mais capilaridade, da gente ter regionais aqui na Bahia. Então, a gente só vai... Hoje a ABS ela é muito forte aonde? Na região metropolitana de Salvador. Naturalmente. Naturalmente. Somos as pessoas que estão aqui na região metropolitana, nos interiores talvez mais próximos aqui, Serrinha, Feira de Santana, etc. São essa turma que estão aqui, que está aqui, que está efetivamente, que compõe a ABS. Como é que a gente vai chegar no sul da Bahia? Como é que a gente chega mais fortemente em Eunápolis, em Teixeira de Freitas, no extremo sul, em Porto Seguro, nessa região? Como é que a gente chega no oeste, em Barreiras, em Luiz Eduardo Magalhães, para trazer mais empresas? Como é que a gente chega no Vale do São Francisco, no norte da Bahia? Como é que a gente atrai mais empresas para estarem conosco? Descentralizando. E a gente precisa ter pessoas boas que possam representar, falar em nome da associação. Então, se você é do interior, quer participar, quer se fazer ser ouvido pela Coelba, pelos órgãos, etc., pelo governo, quer contribuir com o nosso setor fotovoltaico e tem a possibilidade, né, de nos representar, essa é uma grande oportunidade que você tem de se associar à ABS. Então, fica mais uma vez o convite. Gostaria de ter mais pessoas ativas na gestão, especificamente, da ABS.